Olá, vamos aqui rapidinho verificar como é que funciona a equação da conservação do momento. Para isso a gente vai resolver esse exercíciozinho aqui, que trata sobre esse assunto. Então, ele pede para determinar a magnitude e direção das componentes em x e em y da força de ancoragem requerida para manter parada no lugar a combinação de curva mais o bico, curva de 180 graus mais o bico, mostrado aí na figura. E ele fornece os seguintes dados. O diâmetro na seção 1 é de 30,48 centímetros. O diâmetro na seção 2 de 15,24 centímetros. A pressão na seção 1, 103,4 kPa. E a velocidade em 1,524 metros por segundo. Bom, vamos começar aplicando a equação da continuidade ou da conservação de massa, que ela diz que a vazão em uma seção é igual à vazão em outra. Então, a vazão na seção 1 vai ser igual à vazão em volume na seção 2, como está especificado aqui. Ó. V1 a 1 igual a V2 a 2. Daí a gente vai conseguir o valor da velocidade em 2, fazendo V1, 1,524, multiplicado. Como vai ficar uma razão de áreas aqui, A2, né? A1 sobre A2, essa relação de áreas transforma-se numa relação entre os quadrados dos diâmetros. Então, ponto 3048 ao quadrado, ponto 1524 ao quadrado, e aí chegamos à velocidade V2, que vale 6,1 metros por segundo. Nós vimos na nossa aula que tratou do Teorema do Transporte de Reynolds, que também falou sobre a conservação do momento, vimos que para um determinado volume de controle, onde entra quantidade de movimento na seção 1, m.v1, e sai quantidade de movimento na seção 2, m.v2, a força resultante devido ao escoamento ela é dada pelo produto da vazão em massa multiplicado pelo V2, velocidade que sai positiva, menos a velocidade que entra positiva, quando os dois estão apontando para o mesmo lado. Isso em função de um produto escalar entre o vetor velocidade e um vetorzinho dA que foi explicado durante o conteúdo dessa aula. Nessa mesma aula nós vimos também que quando a trajetória do fluido percorre, né, ele faz uma trajetória com um ângulo de 180 graus, a gente duplica, né, a força de ancoragem, ou seja, ela tem que suportar a velocidade, a quantidade de movimento que está entrando e fornecer a quantidade de movimento que está saindo. Aí, dessa forma, a força resultante aqui, no nosso caso, seria o produto da vazão em massa multiplicado por V2 mais V1. Calculando aqui a vazão em massa, ela é dada pelo produto da densidade pela vazão em volume, que é área vezes velocidade. Densidade da água é 1000, a área 1 e aqui a velocidade em 1. Deu uma vazão em massa de 111,2 kg por segundo. Temos então como calcular a força de ancoragem devido ao escoamento. Né? Vazão em massa, velocidade em 2 mais a velocidade em 1, deu um resultado de 848 newtons para essa força devido ao momento, né? A quantidade de movimento. Mas se a gente agora observar com mais precisão essa seção 1, a gente vai ver que a tubulação aqui é contínua, né? E que a área de seção, né, pertencente ao volume de controle, ela está sofrendo uma pressão aqui devido ao escoamento, né? Foi dada em 103,4 kPa. Então, a força de ancoragem também que tem que suportar essa força de pressão aqui no escoamento, né? A gente sabe que pressão é igual a força de pressão sobre a área, daí a força de pressão vai ser a pressão vezes a área,
que deu uma força de 7.545 newtons. E aí a força de ancoragem total vai se opor à soma dessas duas, né? A força devido à quantidade de movimento e a força de pressão na seção 1, que deu o resultado para a questão de 8.393 newtons, aproximadamente 8.400 newtons, né? E assim a gente conseguiu resolver aí rapidinho esse problema que envolve a conservação da quantidade de movimento.